de hoje vou estar lhe ensinando como descobrir a quantidade de aniversariantes em uma listagem no Excel. Só que na aula de hoje não vou utilizar máquinas, vou utilizar apenas fórmulas para obter o mesmo resultado que aprendemos na aula passada. Então fica comigo até o final que a gente vai aprender passo a passo. Na aula passada criamos uma macro para descobrir a quantidade de aniversariantes dentro de uma listagem no Excel. Se eu clicar sobre esta forma com o botão direito, e clicar aqui na opção atribuir macro, e ao clicar em editar, eu vou estar editando a macro que criamos na aula passada do zero. Então toda essa linha de programação a gente utilizou para descobrir a quantidade de aniversariantes do dia, utilizando apenas fórmulas. É o que eu vou estar ensinando a você a partir de agora. Na célula H1 eu vou estar ensinando igual a hoje, ou seja, eu vou estar sempre retornando a data atual. Um Enter, já inseriu aqui a data atual. Então, toda vida que essa planilha for aberta, sempre vai estar retornando a data atual. Então, se eu abrir esta planilha amanhã, ela vai estar retornando o dia 8 de janeiro de 2021. O que eu vou fazer aqui? Observe que eu vou utilizar duas células auxiliares. Uma para extrair o dia e uma segunda para extrair o mês. E eu vou estar extraindo o dia e mês dessa data que acabamos de inserir utilizando a função hoje. Então, observe, data, extraindo o dia. Então, eu quero extrair o dia de qual data? Eu quero extrair o dia da minha célula a já extrair o mês. Agora, vamos trabalhar com o nosso intervalo. Então, observe que eu tenho a minha coluna E, onde eu vou utilizar a função C, a função C aninhada. Vou utilizar duas funções C para fazer uma verificação de dia e mês. Então, eu vou comparar a data do meu lado e retornar que a pessoa está aniversariando. Senão, ele vai deixar a célula vazia. Então, como é que a gente faz isso? Ó, igual a função C, abro o meu parênteses e eu vou fazer o meu primeiro teste lógico. Eu vou utilizar a função dia dentro da função C, abro meu parênteses e eu vou verificar se o conteúdo da minha célula aqui do meu lado, se é a célula G3. Agora, vamos estar utilizando uma função C aninhada, ou seja, duas funções C, uma dentro da outra, juntamente com a função dia e juntamente com a função mês, para quê? Para estar fazendo uma comparação. Então, eu vou comparar a minha célula do lado, se o dia e o mês é compatível com o dia e mês das minhas células auxiliares. Então, muita atenção agora. Ó. Igual a função C, abro o meu parênteses e vou utilizar a função dia. E a função dia vai me pedir o num série. O num série será a data que eu quero estar fazendo uma comparação como célula comparativa. Fecho o meu parênteses da função dia e eu vou colocando que eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Então, para que eu não perca esse intervalo, eu vou pegar o conteúdo G3 e vou pressionar a nossa tecla F4. Para quê? Para estar travando o nosso intervalo. Agora, eu vou partir para a minha segunda função C aninhada. Então, vou colocar ponto e vírgula, vou informar novamente a nossa função C, abro o meu parênteses e agora eu vou utilizar a função mês. E aí eu parei na função C e eu vou colocar igual. E eu vou comparar se o mês da minha célula do lado é igual ao mês da minha célula auxiliar, que está nesse momento na nossa célula H3. Então, cliquei sobre ela e, novamente, como eu vou arrastar essa fórmula, eu vou travar o nosso intervalo. Então, eu vou selecionar o conteúdo de H3 e vou pressionar a tecla F4. Eu vou colocar agora o nosso ponto e vírgula para quê? Para partir para a nossa condição verdadeira. Ou seja, se essas duas funções C me atenderem, se as duas forem verdadeiras, ele vai me retornar que esse colaborador está aniversariando. Ação condicional. Então, eu vou dar um Ctrl C. Ponto e vírgula. Se essa condição for falsa, eu vou colocar aspas duplas, ou seja, para deixar nossa célula vazia. E fecho o meu parênteses. E também para esvaziar a nossa segunda função C, vou colocar ponto e vírgula, aspas duplas. E agora posso fechar o nosso parênteses. Quem está aniversariando? Ó, retornou 1, 2, 3, 4, 5 aniversariantes. No entanto, como eu tenho uma listagem extensa, fica inviável eu sair contando manualmente. Então, para isso, observe que eu vou utilizar na minha célula H5, conte.c. E a função conte.c vai me pedir o intervalo e o critério. O intervalo, obviamente, entrará o nome dos aniversariantes. Então, observe, ó, vou selecionar a nossa coluna E por inteiro, ponto e vírgula. E lembra que eu havia copiado aquele nome aniversariando? Então, vou colá-lo aqui, ó. Como é um texto, vou informar entre aspas duplas. E agora posso fechar o nosso parênteses da função conte.c e vou dar um Enter. Observe que retornou
Sim, manualmente, vamos verificar se a nossa função conte.c também vai contar esse novo aniversariante. Então, observe, vou pressionar aqui a tecla Ctrl, ponto e vírgula para alterar para a data atual. Ctrl, ponto e vírgula, observe que mais uma pessoa já está aniversariando no dia de hoje. E observe que a nossa função conte.c já encontrou também esse novo aniversariante. Vou pegar mais um outro colaborador. Por exemplo, vou alterar também pressionando novamente Ctrl, ponto e vírgula, já inserir a data atual. Ao sair da minha célula, você vai observar que a nossa função conte.c vai novamente contar mais um novo aniversariante. .c. Lembrando que eu estou utilizando a função igual a hoje. Sempre vai retornar os aniversariantes daquele dia. Então, eu estou verificando nesse momento os aniversariantes do dia 7 de janeiro. Se você abrir esta planilha no dia 8, ela já vai retornar os aniversariantes do dia 8. Se ficarmos visualmente fácil enxergar os aniversariantes, eu vou pressionar a tecla Ctrl Shift, seta para baixo. Peguei todo o meu intervalo. O que eu faço agora? Vou na opção página inicial, vou clicar aqui em formatação condicional e eu vou escolher a opção nova regra. Ou seja, eu vou utilizar uma nova regra para formatar o conteúdo das minhas células. Em nova regra, eu vou utilizar a minha última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Então, selecionei a minha última opção, ele me abriu essa janelinha auxiliar e eu vou utilizar essa caixa para informar a parte de qual célula eu vou estar buscando dentro do meu intervalo. Então, observe, lembrando que eu estou com o meu intervalo todo selecionado antes de utilizar o nosso recurso da formatação condicional. Então, eu vou clicar nessa setinha, cliquei, e eu vou clicar sobre o conteúdo da minha primeira célula, onde vai começar a busca dos valores. Cliquei sobre essa célula, observe que ele me retornou aqui, é 2. E para que eu não busque essa informação apenas em uma célula única, eu vou remover esse cifrão aqui que o Excel inseriu para mim. Então vou eliminar esse cifrão. Ao eliminar o cifrão, eu vou colocar igual entre aspas duplas, lembrando que eu havia copiado aquele texto aniversariando. Então eu vou dar um Ctrl V, colei o nome aniversariante e vou fechar com aspas duplas, já que é um texto. Então observe, Então eu estou pegando a parte da minha célula 2, observe que eu não travei. Não a travei mais, ou seja, eu vou buscar agora de forma dinâmica todos os conteúdos na nossa setinha. Vou clicar em formatar. E aqui eu vou escolher a cor da preenchimento, vou clicar na nossa alça aqui, preenchimento. Então eu cliquei em preenchimento e vou escolher aqui o preenchimento verde e vou dar um OK. Ao dar um OK novamente, observe quem são as pessoas que estão aniversariando na data de hoje e eu já consigo ver a quantidade de pessoas aniversariando. Espero que você possa ter gostado desse conteúdo. Eu tenho certeza que eu gostei para que a gente possa fazer mais vídeos como esse. Você ainda não é inscrito em nosso canal Aprenda Excel de forma gratuita? Aprenda a ser produtivo com o nosso canal Programador Excel VBA.